Nós precisamos entender que o desejo é como a água cristalina que flui de uma fonte. E a Bíblia diz que de uma fonte, da mesma fonte, não se pode fluir uma água que é amarga e uma água que é doce. Ou seja, uma água salgada e uma água doce. Se a fonte é de água de rio, a água só pode ser doce. Se a fonte é uma água salgada, só pode sair dali água salgada. E a verdade é que nós precisamos entender que o desejo está ligado à natureza. E para santificar o nosso desejo, não existe como santificar um desejo. Não tem como o homem sem Deus, ele desejar um desejo de Deus. Não tem como um homem sem Deus, ele ter um desejo divino, legal, legítimo. Por quê? Porque a origem do desejo já é corrompida. E há uma má interpretação de um texto que diz assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a partir dali, os pastores castraram a lógica, a inteligência sobrenatural do nosso desejo. Somos homens e mulheres enfraquecidos porque o nosso desejo foi amputado. Em algum momento da tua história, provavelmente o seu desejo se tornou ilegítimo, indigno. Só que a minha pergunta é: o desejo do homem, o enganoso é o coração do homem, mas aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação. E aqui nós precisamos entender que nova criação significa um novo protótipo. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ser homens e nos tornamos seres espirituais em estado humano. Entenda isso, por isso que nós podemos crer fielmente, seguramente, que aquele que crê, ainda que ele morra, ele vive eternamente. Por quê? Porque nós superamos o nosso limite humano de sermos corpo, de sermos homens. E esse texto está escrito lá no Antigo Testamento, pelo menos 600 anos antes da obra perfeita de Cristo, que nos deu o direito para sermos feitos filhos de Deus, para nascermos à sua imagem e semelhança do Espírito da vida. Até então, Jesus não havia sido enviado ao mundo como seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isso significa que se era único, não havia a realidade de filhos antes dele. Só que é interessante que o filho unigênito, em algum momento, ele se tornou primogênito. E eu te pergunto, um filho primogênito, ele nasce por primeiro ou ele nasce por último? O filho primogênito, ele é o mais velho ou ele é o mais novo? O que faz um filho primogênito é o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Você e eu, nós somos a lógica que torna Jesus o primogênito de Deus.